Nem o torcedor mais otimista alguns anos atrás imaginava que em 2023 o Vasco iria ter um início de temporada tão bom e com tantos jogadores sendo contratados. E além do Andrei Santos, que se aproxima de retornar ao Gigante da Colina, hoje pela parte da manhã, mais um atleta foi anunciado como novo reforço do Vasco para 2023. Dessa vez, o lateral direito Paulo Henrique, que pertence ao Atlético Mineiro e chega ao Gigante da Colina com um empréstimo até o final de 2023. A gente, é claro, vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes dessa nova contratação do Vasco da Gama, 12ª desta temporada, e falar também, é claro, sobre muitas outras informações. Falaremos sobre a partida dessa próxima segunda-feira contra o Boa Vista em São Januário, falaremos também sobre Andrei Santos, temos novidades aqui para trazer a vocês sobre a situação do atleta e muitas outras informações, até sobre o Lelê, atacante do Voltaço, que tem negociações de fato avançadas com o Vasco da Gama. Iremos também falar aqui neste Fala Gigante. Tranquilo? Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Você aí que está do outro lado, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, como está aparecendo aqui ou aqui, eu sou o Lucas Moretti e esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E eu venho aqui pedir uma ajuda, principalmente a você que já está aqui há muito tempo nos acompanhando e gosta de fato do nosso canal. Eu deixei de postar vídeo durante esse feriado do carnaval, domingo, segunda e terça. E o YouTube funciona através de engajamento, ou seja, se eu posto vídeo, os meus vídeos são divulgados. Se eu deixo de postar vídeos, o YouTube para de divulgar os meus novos vídeos postados. E esse é um vídeo novo. Então eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, pelo menos nessa semana que após o carnaval, né, que realmente o YouTube tá dando uma travada aí no engajamento. Então, por favor, eu venho aqui pedir o seu apoio, deixando o seu like, vocês estão ajudando muito. Eu tô vendo a força que vocês têm dado aí, né, estão dando com relação a deixar a curtida no vídeo, o like, o joinha, o gostei, como vocês preferirem aí chamar. Isso realmente vem ajudando muito o crescimento do canal do Gigante. Então, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você já nos assiste e ainda não é inscrito, também se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Larga aí também aqui embaixo o dedo no sininho de notificação para que os nossos vídeos cheguem até você. E não esqueça também de deixar aí nos comentários. Você gostou da contratação do lateral direito Paulo Henrique? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas antes de falar sobre a chegada desse lateral, a gente vai trazer todos os detalhes aí dessa nova contratação do Vasco da Gama. Quem é, né, no caso, o Paulo Henrique, esse lateral que no ano passado estava no Juventude, foi contratado esse ano pelo Atlético Mineiro e agora já chega ao Vasco da Gama com apenas 3 partidas com a camisa do clube de Minas Gerais. Eu quero falar aqui sobre a situação do Cria, da promessa, do craque, da joia, da pérola, como vocês preferirem chamar. Eu chamo ele de Andrei Santos, pois temos novidades sobre a situação do jogador. Nessa manhã de sábado, já tivemos novas informações dessa novela, uma novela que perdura aí mais de uma semana. Na última sexta, lembrando, fazendo aqui, né, realmente um resumão de tudo que aconteceu até o momento, o Andrei não conseguiu tirar o visto de trabalho e havia avançado nas negociações com o Palmeiras. Eu lembro até hoje, mesmo após uma semana, que na sexta eu estava viajando e no percurso da viagem chegou aí essa notícia das negociações já avançadas entre Palmeiras e Chelsea pela contratação do jogador. Porém, o Chelsea colocou algumas situações, ou seja, impôs as suas condições e o Palmeiras deu para trás. Essas condições eram um contrato até o meio do ano e, além disso, também o Andrei jogando o Mundial que irá acontecer no mês de maio na Indonésia de seleções. O Palmeiras, como Atlético Mineiro e como alguns outros clubes, não aceitaram isso. Então, restou praticamente, essa é a grande realidade. A gente não precisa e não vamos omitir fatos ao Vasco, por ser um clube onde o Andrei já está acostumado, já está familiarizado, já conhece realmente o elenco e principalmente tem hoje um técnico que está muito afim de trabalhar com o jogador. Maurício Barbieri, após a partida contra a equipe do Trem do Amapá, lá no Mané Garrincha, falou que deseja muito trabalhar com o Andrei Santos e se fosse por ele, o Andrei nem seria vendido no início
da temporada. Então é claro, tudo isso e o desejo do atleta também de estar no Rio de Janeiro, estar no Vasco da Gama, estar com quem ele durante toda a vida passou ao lado, Figueiredo, Marlon Gomes, Riquelme e vários outros jogadores das categorias de base, pesa hoje para que o atleta retorne ao Gigante da Colina. E, de fato, o Vasco avançou nas tratativas. Nesses últimos dias, o Vasco chegou a um acordo com o Chelsea, aceitou todas as situações, todas as condições de negócios imposta pelo clube inglês, porém ainda falta um pequeno detalhe. E esse pequeno detalhe é um pagamento. Inclusive, segundo informações que tivemos aí nessa parte da manhã, até com relação aí a negociação que estava emperrada entre Vasco e Andrei, já está tudo acertado. Ou seja, o Vasco já se acertou com o Chelsea sobre as condições de negócio e já se acertou com o Andrei. Lucas, o que falta agora para que o Andrei venha a ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco com empréstimo até o meio da temporada? O Vasco pagar os 30% que deve da primeira parcela que recebeu do Chelsea lá no início do ano, ou seja, no mês de janeiro. O Vasco pagando 30% de 6 milhões e 250 mil euros, o Andrei Santos vai assinar esse contrato com o Gigante da Colina. Inclusive, segundo informações aí do Fabrício Romano, que é um dos maiores jornalistas, se não o maior hoje, do futebol mundial, realmente confirmou que a expectativa é que já nessa próxima semana o negócio venha a ser fechado a favor do Gigante da Colina. Um grande atleta, um grande jogador que realmente vem cheio de expectativas e quem sabe já contra o Flamengo no domingo que vem, sem ser amanhã, no domingo da semana que vem, o Andrei possa estar em campo. Lembrando, teremos ainda o retorno do Figueiredo, teremos o retorno do Luco Orediano, teremos a estreia, né, do Manuel Capasso, caso não aconteça nessa próxima segunda-feira, depois de amanhã contra o Boa Vista, será contra o Flamengo. Teremos também, ainda além, o retorno do Andrei e a sua reestreia com a camisa do Vasco. Então, meus amigos, o Vasco, para enfrentar o Flamengo, terá Andrei, Marlon Gomes, Figueiredo, Orediano e Manuel Capasso. 5 jogadores aí de nível alto à disposição do Maurício Barbieri para preencher esse elenco. Se prepara, Flamengo, que o Vasco vem com tudo e vai partir para cima para conseguir a vitória. Te empolga a chegada do Andrei, torcedor? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Deixa aqui, não saia aí desse vídeo sem colocar o que você achou da chegada do jogador. E ainda mais, tem realmente mais novidades, porque nessa parte da manhã de hoje, sabadão, o lateral direito Paulo Henrique de Oliveira Alves, ou melhor, apenas Paulo Henrique, chegou ao Gigante da Colina. Um atleta que nasceu no ano de 1996, tem 26 anos de idade e tem passagens por Irati de Santa Catarina, Londrina do Paraná, Metropolitano também de Santa Catarina, Tubarão, Paraná, Juventude, Atlético Mineiro e agora Vasco da Gama. Antes da gente prosseguir e falar sobre quem é esse novo reforço do Vasco, esse lateral direito, dê uma olhada aí nas palavras do jogador que já chegou à Colina Histórica e já mandou um recado a você, torcedor vascaíno. Fala, torcedor vascaína, aqui é o Paulo Henrique, novo lateral do clube. Muito feliz por essa oportunidade, agradeço o carinho de todos e vamos juntos honrar a camisa do Vascão, viu? Um abraço. Então, como vocês viram aí, o Paulo Henrique já deu o recado a você, torcedor vascaíno. Sobre o atleta, importante falar, é um cria das categorias de base do Londrina do Paraná. Não teve nenhum destaque até o ano de 2019. A sua estreia no profissional foi em 2016 e apenas em 2019 que ele conseguiu ter um pequeno destaque no Atlético Tubarão. Exatamente por isso foi contratado em 2020 pelo Paraná do Paraná, é claro, né? Se destacou, foram 44 partidas, 1 gol marcado e 3 assistências e chegou ao Juventude no ano retrasado, em 2021. Em 2021 foram 30 partidas, nenhum gol e 3 assistências e no ano passado foram 29 jogos no geral, 2 gols e 1 assistência. Exatamente pelo ano que fez em 2022, no ano passado, né, que credibilizou que ele chegasse nesta temporada ao Galo. Ele chegou no início do ano, de graça, livre no mercado. O Atlético Mineiro acreditou que Paulo Henrique seria uma boa oportunidade de mercado e exatamente por esse motivo foi contratado pelo Galo de Minas Gerais. Com a camisa do Juventude, até para deixar bem claro, pelo Campeonato Brasileiro foram 26 jogos, 2 gols, 1 assistência, 24 passes decisivos, 47 dribles e 47 desarmes. E é exatamente a partir disso que nós iremos falar.
24 passes decisivos. Porém, em 26 jogos foram 47 dribles. E é exatamente esse o grande ponto forte do jogador. Ele se destaca principalmente pela velocidade e pelos dribles. Para vocês terem noção, o lateral teve a 6ª maior média de dribles certos no último Campeonato Brasileiro. Uma média de quase 3 dribles por partida, de acordo com o SofaScore. Uma média bem alta aí, realmente, para os atletas da posição, que no caso é a lateral direita. Porém, mesmo diante desse ponto forte que é o setor ofensivo, é um ala que vai muito ao fundo, é um ala que explora muito, né, realmente o lado direito do campo. Ele tem um ponto fraco, e o ponto fraco é o setor defensivo. Ele é um ótimo ala, porém um péssimo lateral. É exatamente dessa maneira que eu vi muitas pessoas resumindo o Paulo Henrique. No ataque ele é um jogador, mas na defesa ele é outro completamente diferente. Inclusive, segundo aí algumas informações que eu tive, é que a melhor maneira de utilizar o Paulo Henrique é colocar um sistema com 3 zagueiros para liberar o jogador e ele atuar realmente mais no sistema ofensivo e não se preocupar com a marcação. Lembrando, jogador de 26 anos, 1,75 m, destro, que vestiu a camisa de número 23 no ano passado. E o SofaScore até diz que um dos pontos fortes do atleta é o controle de bola e realmente os dribles certos. Esse é o atleta que chega ao Vasco da Gama e antes que vocês, se questionem, é um jogador que chega de graça. Ele vem por um empréstimo sem opção de compra, até o final do ano. E o Vasco terá uma taxa de vitrine. O que quer dizer a taxa de vitrine? Se chegar no ano que vem e algum clube se interessar pelo jogador e comprar o atleta, o Vasco terá direito a 10% da compra. Aliás, da venda, no caso, né? Vamos supor, o clube paga 5 milhões ano que vem pelo Paulo Henrique, o Atlético Mineiro acha que é realmente um bom valor e vende o atleta. O Vasco terá direito a 10%, ou seja, R$500 mil. Isso é proporcional. O valor subindo, também o Vasco recebe um valor maior. Essa é a situação, o 12º atleta aí que se junta ao elenco do Gigante da Colina. Paulo Henrique não vem para ser titular, é claro. O nosso titular é o Pumita Rodrigues, jogador de seleção uruguaia, jogador de Copa do Mundo, mas vem aí para suprir a reserva, para compor o elenco de uma posição que de fato é carente, que tinha apenas o Paulinho na posição, um atleta de apenas 18 anos que ainda está seco, ainda não está maduro o suficiente para jogar um campeonato brasileiro de primeira divisão. Gostou? Eu acredito que, na minha opinião, sim, para compor elenco, é um nome bom, é um nome que vai ajudar, acredito eu, dentro inclusive dos treinamentos. A gente não pode pensar apenas com a cabeça de campo, temos que pensar com a cabeça de treino. O Vasco treina 11 contra 11, meus amigos, e realmente enfrentar o Paulinho no treino profissional deve ser até um nível de competitividade inferior. E o Paulo Henrique ali, pela maturação, por ter 26 anos, ser um atleta mais velho, um atleta com idade mais avançada, vai dar mais qualidade aí a esse coletivo que rola constantemente dentro do CT Moacir Barbosa. Não vem para ser titular, vem para ser reserva e compor elenco. Ou seja, o Vasco agora na posição conta com o Pumita Rodrigues, Paulo Henrique e também o Paulinho. Gostou do reforço? Deixa aí de fato a sua opinião aqui nos comentários. Gente, para finalizar o vídeo, deixar aqui uma informação importante que é sobre Lelê, pois além do interesse do Vasco da Gama e as negociações que de fato avançaram nesses últimos dias, Vasco pagando R$500 mil pelo empréstimo até o final do ano e além disso também colocando uma opção de compra por R$5 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. Porém, últimas informações que tiveram é que também houve contato de mais 2 clubes, além de Atlético Paranaense, além de Fluminense, além de Fortaleza, dessa vez Internacional e Cruzeiro. Os 2 clubes foram até o empresário do jogador para buscar informações sobre a situação do Lelê. Ainda não temos novidades se as negociações avançaram com esses 2 clubes, mas de fato houve conversas. Mas se tratando de prioridades, hoje o Vasco está na frente. Foi deixado bem claro por mim nos últimos vídeos, eu volto a repetir a vocês. Se for um empréstimo que o Lelê será negociado, esse empréstimo será feito ao Vasco. O Itaboraí Prafute quer a venda. Se um clube chegar pagando, o Itaboraí Prafute vende. Mas se um clube chegar propondo empréstimo, a prioridade desse empréstimo é do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Então, é claro, esse foi o Fala Gigante. Segundo vídeo ainda deste sabadão. E a gente vai fazer de tudo aí para voltar na parte da noite para trazer mais um conteúdo a vocês. Tranquilo? Então, é claro, vamos que vamos. Fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.